podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quantos de nós não têm um daqueles relógios que estão sempre a mandar-nos mexer, a levantar da cadeira? Ou então daqueles que nos medem a pulsação, que nos estabelecem metas diárias de passos ou que nos alertam quando atingimos níveis de stress indevidos? Tudo isto já é tão estranhamente banal nas nossas vidas. E porquê? Obviamente porque correr, fazer exercício, praticar desporto tornou-se um comportamento quase obrigatório como forma de nos mantermos saudáveis. Ora, a prática de exercício físico, seja por lazer, seja por espírito de competição, tem muito que se lhe diga. Podemos ter os melhores ténis, juntarmos à equipa de futebol dos nossos melhores amigos ou comprarmos o equipamento mais fashion. Só que não é isso que nos garante que estamos mesmo a fazer a coisa certa, não é verdade, Rodrigo? Confirmo, é verdade. Bom, Rodrigo Moreira é especialista em ortopedia, tem-se dedicado quase em exclusiva à medicina desportiva, tem um currículo invejável, entre outras coisas, como médico de uma seleção nacional muito especial para todos os portugueses, a equipa de Portugal de futsal, que recentemente foi campeã do mundo. Parabéns, Rodrigo. Está aqui connosco hoje porque dirige o novo Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa. Vamos com ele viajar pelos bastidores deste centro neste podcast Hospital da Luz. Mas antes temos ainda de descobrir a quem é que ele se destina e para que serve um Centro de Medicina Desportiva dentro de um hospital. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao podcast Hospital da Luz. Graça, muito obrigado pelo convite. Estou aqui com muito gosto e partilhar um pouco o que temos vivido nos últimos meses. Pois, eu queria precisamente começar esta viagem pelo Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa pela pergunta mais básica de todas. Afinal, nós criámos este centro a pensar em quem exatamente? Nós, quando pego numa sondagem do Eurobarómetro, uma sondagem feita pela Comunidade Europeia, e que fala que 68% dos portugueses não têm hábitos de prática de exercício, infere-se diretamente que 32% dos portugueses têm hábitos de prática de exercício. Isso é bom? Já é uma boa percentagem? Não, é uma percentagem baixa, mas que do ponto de vista de valor absoluto, portanto 32% num país que tem 11 milhões de habitantes, contamos com 3 milhões e meio de praticantes de exercício. Praticantes de exercício, desporto, portanto, em diferentes vertentes. Se pegarmos nestes praticantes e percebermos que 700 mil são federados e que destes federados, digamos que temos 2, 3, 4 mil praticantes de elite, nós percebemos facilmente que a grande massa de praticantes são praticantes recreativos. E é um pouco de encontro com esta população que realmente é que prevalece, que nós nos estamos a diferenciar e estamos a fazer um serviço que responda às suas necessidades. Muito bem. Eu quando ouço falar de Centro de Medicina Desportiva penso em coisas para atletas profissionais, enfim, que a gente vê na televisão, que estão ali a correr, a fazer exames muito específicos. Está-me a dizer isso, quer dizer que, na verdade, há aí uma massa imensa de pessoas que podem recorrer a este centro, mas em que altura exatamente? Quando pensam que vão começar a fazer um determinado tipo de exercício, quando têm uma lesão, quando querem melhorar a corrida que fazem com os amigos e o futebol que fazem com os amigos? Há aqui fases diferentes, não é? Nós podemos responder a essas... Nós vamos estar preparados para responder a tudo o que envolva a prática desportiva. Mas exatamente quando é que cada um de nós, praticante já ou não, pode procurar este centro? O centro está aberto para qualquer praticante que a determinada altura que tenha conhecimento da existência do centro possa vir experimentar. E isto parte desde o princípio, portanto, desde o não praticante que decidiu praticar e que, portanto, pretende saber se está apto e ouvir conselhos quanto ao tipo de modalidade e ao tipo de frequência e de intensidade de esforço. Portanto, tem pois, a ver... porque eu posso querer correr e se calhar não é exatamente isso que eu devo fazer, não é? Naturalmente. E mais do que isso, nós vamos aconselhá-la ao que deve fazer e nós vamos também perceber se está em condições de fazer. Portanto, eu diria que a prática do exercício começa com o conferir a aptidão para a prática desportiva. Portanto, é o primeiro passo. Mas qualquer um que já esteja numa fase de exercício há 10, 15, 20 anos, há 3 meses, há 2 meses, portanto,
há espaço para vir ouvir a nossa experiência e o aconselhamento. Portanto, o que o centro traz de diferente da prática habitual da medicina desportiva é que nós não vamos estar focados apenas e exclusivamente nos atletas profissionais. Sim, e em determinadas fases da prática. Portanto, normalmente o atleta recorre muito a cuidados quando se lesiona. E, portanto, nós vamos ter uma visão muito de prevenção, e depois, como estando em meio hospitalar, naturalmente, com todos os recursos, estaremos preparados para debelar as lesões, para instituir um plano terapêutico adequado a cada situação e, portanto, a porta está aberta para qualquer fase da prática desportiva. Portanto, aqui uma mensagem inicial que já me parece bastante relevante, que é, como eu disse no início, podemos ter os melhores ténis, o melhor grupo de amigos a jogar futebol, mas na verdade se fizermos as coisas mal, não é? Corremos mais riscos ou o exercício é menos benéfico do que se calhar poderia ser. Precisamente. Pronto, eu na minha consulta, e acho que os meus colegas também, e quando sabem que nós trabalhamos com alguns atletas de elite, o cliente procura-nos e quer ouvir como é que se faz, mas como é que se faz àquele nível, como é que quer ser tratado. Eu uma vez apanhei uma senhora que tinha 78 anos. Ali valente. Queria ser Cristiano Ronaldo. E a última consulta que tinha era de medicina desportiva. Eu achei fantástico. Portanto, isto atrai realmente o cliente do ponto de vista em que procuram cuidados que sejam diferenciadores. Claro que para nós tratar um atleta jovem ou idoso, portanto, apesar das suas particularidades, a nossa dedicação é a mesma e portanto, temos para oferecer sempre. Exatamente. Há aqui um lado de melhorar também performance, pelo que percebi. Performance quer seja por lazer, evidentemente, o exercício por lazer, nós já sabemos, eu tenho amigas e amigos que são, dizem eles, viciados em correr. E a certa altura eu acho que já correm por exagero. Há aqui também uma vertente de melhoria de performance, ou seja, de saber exatamente, correndo, mantendo a prática de um exercício de uma maneira constante e regular, mas há aqui um lado também de trabalho com estes atletas de lazer, mas que querem melhorar todos os dias a sua performance. O que nós vamos vivendo é que cada um está sempre à espera de mais e procura mais, independentemente de estar na competição ou não. E nós apreciamos isso, vemos amigos que saíram umas sapatilhas novas e querem experimentar e portanto, ouviram falar de determinado meio de recuperação e querem experimentar, ou suplementos, e portanto, o que nós e como eu estava a dizer há pouco, nós não vamos estar unicamente vocacionados para o tratamento de lesões, nós vamos ter uma grande área dentro deste centro vocacionada para a otimização da performance. A otimização da performance aqui engloba bem mais do que o corpo médico habitual, é um corpo clínico com as chamadas ciências do desporto, em que o fisiologista tem um peso muito significativo, mas outras ciências de desporto, como sejam a nutrição, a podologia ou a psicologia, têm um peso muito grande. Todos nós conhecemos casos até de atletas de elite que não chegaram mais à frente porque tinham limitações em determinadas áreas destas. Portanto, é um centro de medicina desportiva, mas na verdade é um centro do exercício, certo? Multidisciplinar, há aqui uma multidisciplinaridade sempre envolvida. Precisamente. Portanto, eu acho que o que distingue um pouco este centro de medicina desportiva em relação a outros prestadores que existem na Grande Lisboa é que, e existem prestadores com muita qualidade, é que nós conseguimos juntar num só espaço todas as necessidades que estão identificadas. O que nós temos até hoje em Lisboa conseguimos encontrar um excelente espaço de fisioterapia em determinado sítio,
mas depois é preciso ir fazer determinado exame, tem que ir a outro local, e depois procura determinado cirurgião que faça determinada cirurgia altamente diferenciada e está noutro sítio. E o que nós conseguimos fazer, e que vamos levar à frente, é que, além de todas estas pessoas identificadas nas várias áreas, conseguimos juntar e, portanto, alavancar tudo isto porque só é possível com uma instituição como o Hospital da Luz. Conseguimos juntar isto com equipamento de topo e tudo isto no mesmo espaço. Portanto, essa é a grande vantagem de ser um centro de medicina desportiva e do exercício dentro de um grande hospital como o Hospital da Luz. O meio hospitalar é o único que permite isto. Portanto, e é fácil nós entendermos que numa clínica de fisioterapia nunca iríamos ter um bloco operatório. Portanto, Pois claro. exclui. Eu ia-lhe fazer uma pergunta sobre a equipa, o tipo de funções e de competências que uma equipa num centro de medicina desportiva e do exercício dentro do hospital deve ter. Já lá vou, mas antes queria aproveitar aqui a sua deixa de estarmos num hospital. As outras especialidades podem também beneficiar do facto de nós termos um centro deste tipo dentro do hospital. Imagina um cardiologista que percebe que o seu doente é um praticante de exercício, está ali com um tema relativamente desequilibrado, enfim, não sei, não sou médica, não sei que situações é que podem ocorrer. É concebível pensar que outras especialidades, os seus colegas de outras áreas, possam precisar da vossa ajuda também? A medicina que eu defendo é uma medicina precisamente de interação entre os colegas e que temos que saber perceber que ao nosso lado temos alguém que nos consegue dar algo mais do que eu consigo dar. Mas eu até estava a pensar na inversa disso, ou seja, os seus colegas que não estariam diretamente ligados e não fariam diretamente parte aqui deste núcleo multidisciplinar do centro, e que, por um acaso, percebem que a existência de um centro de medicina desportiva e do exercício dentro do hospital faz sentido no contexto do tratamento do seu doente, por exemplo. Faz. Nós temos outras especialidades. Eu acho que isto não é só a nível interno do hospital. Eu acho que o que nós vamos querer mostrar aos colegas todos em volta, e, portanto, aos centros de saúde e isso tudo, é que nós temos aqui um corpo clínico dedicado a esta área e que sempre há um enriquecimento sempre na referenciação e depois nós devolvemos o doente. Portanto, nós não temos ambição de centrar o doente unicamente na nossa área. Portanto, por exemplo, o centro de oncologia conseguiu está em recuperação determinado doente e entende que a determinada altura o doente falou-lhe que gostaria de voltar a fazer. Ao seu lado tem um corpo clínico que pode ajudar nas lacunas que o oncologista tem na referenciação de prescrição de exercício. Aliás. Pois, muito bem. Voltando agora ao núcleo da sua equipa. Já falou em fisiologista, em fisioterapeuta, imagino que tenham que ter competências específicas no desporto. O que é que cada um deles faz e como é que é a interação destas duas competências com a sua? Enfim, com a do médico, de quem faz medicina desportiva. Sim. Em primeiro lugar, eu gosto de dizer que não basta qualquer um de nós dizer que eu, a partir de terça-feira, vou começar a fazer medicina desportiva. Não. Imagino que não. Espero bem que não seja assim. Mas isso existe um pouco, que é a pessoa não ter propriamente, mas bem, ela tem que começar de alguma forma, efetivamente. Mas o que nós para formar esta equipa, nós escolhemos pessoas que estão enraizadas no meio da medicina desportiva, portanto, e que têm larga experiência, anos de contacto com atletas, quer seja em meio de clube, quer seja em meio de seleções. Isto porque o tratar um atleta é um bocadinho diferente. É como, por exemplo, a geriatria é um bocadinho diferente também do cidadão adulto, adulto, precisamente. E, portanto, quando tratamos um atleta, nós temos que gerir muita informação, nomeadamente a nível de expectativas, e nem todos estes condicionalismos são favoráveis.
se por um lado, por exemplo, é super favorável, um atleta tem sempre uma vontade, vai se empenhar imenso no seu plano de recuperação, por outro lado, um dos aspectos negativos é as expectativas. Às vezes tem de expectativas desmedidas que nós, pronto, que temos de saber gerir. Isto para dizer que aqui o corpo clínico está preparado para tomar conta do atleta nas suas exigências. Em relação ao tipo de recursos que nós temos, recursos humanos, como estava-me a perguntar, Graça, temos uma equipa médica com as várias especialidades que já existiam no nosso hospital, nomeadamente a medicina desportiva, que digamos que é a casa-mãe de todo este serviço. Portanto, é no fundo a distribuidora de jogo neste contexto. É aquele que é o médico assistente do atleta. É aquele que identifica necessidades e referencia, se necessário. Portanto, assenta tudo na medicina desportiva e depois tem as outras especialidades que estão em volta. A ortopedia, por subespecialidades, nomeadamente por áreas anatómicas. Depois temos a cardiologia. Temos também a imagiologia com um peso muito grande. Fundamental. Temos a reumatologia, temos a pneumologia, temos a neurocirurgia, temos a cirurgia geral. Portanto, são tudo especialidades a que nós vamos recorrer quando necessário e quando identificarmos alguma patologia que necessita um acompanhamento mais diferenciado. Com os especialistas dessas áreas já orientados também para esta área. Já vocacionados para este tipo de patologia. E já com experiência, naturalmente. Pronto, isto é a parte de corpo clínico médico. Depois temos um corpo clínico vocacionado para a fisioterapia, e que são os fisioterapeutas. Também fisioterapeutas muito dedicados também à patologia osteoarticular decorrente de lesões desportivas. E depois temos também... o fisiologista, creio eu. Temos a fisiologia... mas eu antes disso, portanto, eu quando estava agora aqui a falar da fisioterapia, temos que falar também da especialidade médica, que é a medicina física e reabilitação, claro. que faz a ponte entre a consulta de medicina desportiva e a implementação de um plano terapêutico. E, portanto, depois passamos para a parte da performance. A parte da performance, sim, é que temos identificado o tal fisiologista e as outras ciências do desporto, que, como falei, a psicologia, a nutrição e a podologia. O fisiologista faz, enfim, fisioterapia. Eu acho que nós todos sabemos um bocadinho o que pode ser. O fisiologista faz exatamente o quê? Um fisiologista, portanto, está vocacionado para perceber como é que o corpo se comporta em esforço, em exercício. Ele define os limites, a implementação de cargas de treino e, portanto, tenta adaptar um plano de treino para aquela pessoa para chegar a determinado objetivo. Essa é uma boa deixa, porque eu queria, enfim, não percebendo nada do assunto, queria que me ajudasse a perceber aqui o que é que pode ser o percurso de uma pessoa. Imagine, eu quero ir fazer a maratona daqui a 2 ou 3 meses, a mini maratona, enfim. Não sou propriamente uma corredora, faço lá a passadeira em casa, dia sim, dia não, mais dias não do que dias sim, mas enfim, tenho esta expectativa, até porque a maratona passa pela Ponte 25 de Abril e eu nunca andei a pé na Ponte 25 de Abril e, portanto, quero ir fazer este ano. O que é que eu tenho que fazer? Por onde é que começo? O que é que eu tenho que fazer para me preparar para isso? Porque no próprio dia de manhã não acordo e não vou correr não sei quantos 10 km assim, só porque sim. Eu penso que o primeiro passo que temos que dar é perceber se está tudo bem consigo e portanto, se não corremos riscos ou numa prática de exercício que seja desproporcional realmente à capacidade. É o primeiro ponto. Portanto, vamos fazer um acompanhamento para comprovar que está apta à prática desportiva e, se necessário, irá realizar alguns exames para confirmar isso. A partir daí, o que nós recomendamos é realmente a implementação de um plano de treino. E esse plano de treino, a pessoa certa para implementar é o fisiologista. Portanto, habitualmente, qualquer um de nós em consultas... e os doentes perguntam-nos isso, os clientes, nós fazemos um plano, pronto, que não está muito longe da verdade, mas não deveríamos ser nós. Não somos nós que temos mais capacidade para fazer essa prescrição do exercício e, portanto, esse é o caminho. Portanto, primeiro, perceber se está apta, qualquer condicionalismo corrigir
e depois ir progressivamente implementando um plano de treino que depois há de chegar a seu Algum porto. desse treino pode, ou enfim, alguma dessas necessidades envolvem diretamente estar no Centro de Medicina Desportiva e do Exercício? Isto, por exemplo, estou a pensar, há algum tipo de equipamento que tenha que ter o Centro de Medicina Desportiva, um Centro de Medicina Desportiva, mesmo dentro de um hospital para responder, por exemplo, a esta situação? Graça, nós identificámos um conjunto de equipamentos que consideramos de excelência para estas várias fases que estávamos a falar. E, portanto, logo na avaliação, como estávamos a falar, vamos ter equipamento que nos permite avaliar a marcha, por exemplo, o padrão da marcha, corrigir qualquer situação decorrente de uma passada mais incorreta, assimetrias na marcha e, portanto, e não só na marcha. Portanto, temos um conjunto de equipamento que nos vai permitir avaliar e depois instituir um plano terapêutico adequado e portanto, a nível de uma pessoa que queira preparar-se para uma prova dessas, seguramente não vai conseguir fazer o treino todo dentro do centro. Mas claro, por uma questão, mas tem o seu espaço e por exemplo, um treino de corrida pode ser complementado depois com um treino de força, com um treino de elasticidade. Portanto, tudo isso é passível de ser realizado no nosso centro. Rodrigo, eu não posso deixar acabar esta conversa sem aproveitar o facto de ter aqui um campeão do mundo, não é? Também é campeão do mundo. E já lhe dei os parabéns, volto a dar, porque é fantástico isto. Foi um feito notável. Campeões da Europa primeiro e depois campeões do mundo. Há aqui enfim, eu não sou propriamente especialista, mas os meus amigos entendidos nesta coisa chamaram-me a atenção para um pormenor. É que o Rodrigo é um médico responsável da equipa de futsal de Portugal e esta equipa esteve quase sempre operacional, ou seja, o nível de lesões foi mínimo, enfim, a incidência de lesões foi mínima. Houve aqui, foi uma sorte, foi um trabalho vosso, enfim, o quê? É muito interessante. Nós foram agora desta vez resultou de facto uma estratégia da medicina desportiva sobre estes jogadores? Também. Portanto, nós tivemos 58 dias em estágio e efetivamente contam-se pelos dedos de uma mão o tipo de lesões que os jogadores tiveram, sim. Nós dividimos as lesões em dois grandes grupos, são as de sobrecarga e as traumáticas. As traumáticas nós conseguimos controlar pouco, portanto nós não conseguimos prever que um atleta seja choca com outro, seja abalroado, portanto, isso não é previsível, mas do ponto de vista das lesões de sobrecarga, nós aí temos um papel importante e esta equipa multidisciplinar que nós conseguimos montar na Federação Portuguesa de Futebol evoluiu muito nos últimos anos. E, nomeadamente, a partir de 2016, em que nós recorrentemente caíamos antes de chegar às decisões, e a equipa foi enriquecida com alguns destas ciências do desporto que eu identifiquei previamente, nomeadamente um psicólogo, já tínhamos um médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro, e depois fomos enriquecidos com o psicólogo e com o fisiologista. Nós, neste momento, temos os atletas todos monitorizados ao longo do treino e conseguimos perceber isso se cruzarmos com a informação que eles nos prestam do ponto de vista da sensação de fadiga. Nós conseguimos perceber que há atletas que têm que parar antes da lesão e realmente foi essa gestão que se conseguiu fazer. Espetacular. Esta experiência é com certeza uma mais-valia para o nosso Centro de Medicina Desportiva. E é fantástico. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Bom, mas e como é que se chega a este nível de excelência? Conte-me lá um bocadinho do seu percurso. Bom, como todas as crianças, portanto, tive sempre um gosto muito grande pelo desporto, pelo futebol, nomeadamente. Mas foi para a medicina? Pronto, depois quando percebi que sabia bem jogar futebol, não é? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E depois, enquanto estava a estudar medicina e estava envolvido um pouco também na parte desportiva, na faculdade,
ao mesmo tempo surgiram algumas oportunidades pronto, eu tinha gosto e treinava treinámos lá uns grupos de jogadores, aquilo começou a correr bem e realmente quando foram surgindo oportunidades e de repente fomos campeões distritais, fomos campeões nacionais e portanto ficou um gosto muito grande pelo futsal desde sempre. E pronto, depois o curso acabou, continuou. Pronto. Portanto, o futsal era um hobby, não é? O futsal era um hobby, sempre foi. Mas depois, quando acaba a especialidade, surge a oportunidade imediata logo de ir para a Federação Portuguesa de Futebol. E pronto, eu expressei logo que gostaria de trabalhar com o futsal, que era a minha paixão a nível desportivo. Mas escolheu já a ortopedia, é a sua especialidade, Sim. não é? Escolheu já a pensar nisso? Sim, escolhi a ortopedia. Já por ter a ver com o desporto, não é? Como grande parte dos meus colegas, fiz a pós-graduação em medicina desportiva, portanto há sempre um gosto especial pelas lesões desportivas e depois quando Isso surge... dito assim parece assim estranho, é um gosto especial, mas enfim, na perspectiva médica, a perspectiva do naturalmente. ortopedista é sempre assim. Claro. Exato. Mas foi logo em 2011, portanto surge a oportunidade de colaborar com a Federação Portuguesa de Futebol, inicialmente como o futsal não estaria ainda disponível, digamos assim, portanto trabalhei durante 3 anos com o futebol, desde o sub-15 até ao sub-21 colaborei com essas equipas. E depois surge um dia a possibilidade de ir para o futsal e pronto. E acabou em campeão do mundo. E tem uma curiosidade que de repente, às vezes quando a nossa perspectiva é sempre passar o mais despercebido possível, porque é bom sinal, é sinal que não vamos ter muito trabalho e que ninguém se vai lembrar de nós. Mas quando dou por mim, às vezes naqueles momentos mais calmos realmente no banco, às vezes já consegui perceber, porque desta experiência que tive para trás também como treinador e curioso, digamos assim, de repente tenho 2 jogadores campeões que foram meus jogadores. E sério? portanto, já dou por mim, tenho 2 ou 3 operados em campo, por mim, 2 que foram jogadores, que isso acho que é uma coisa incrível. E realmente há ali um dentro daquele grupo muito da sua história também, não é? E vai muito para além da medicina e isso tudo e do título. Muito bem. Enfim, de qualquer maneira, muitos parabéns. É um feito notável, foi um feito notável dos jogadores, toda a equipa. E aqui na perspectiva do nosso hospital, enfim, só posso dizer que é claro que por trás de um grande hospital como é o Hospital da Luz só podem estar grandes profissionais. Rodrigo Moreira é um deles, não é? A partir de agora é com ele, com um dos melhores do mundo, afinal. Contam todos aqueles que venham a procurar o novo Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz de Lisboa. Obrigada por ter partilhado connosco esta viagem pelos seus bastidores no podcast do Hospital da Luz. Muito obrigado, Graça. Para quem nos acompanhou, fica agora a certeza de que já conhece um pouco mais do nosso hospital. Mantenha-se connosco para saber mais com os nossos melhores especialistas e subscreva os programas do nosso podcast para ouvir também os seus conselhos. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcast. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.